Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Ministério da Verdade que foi montado lá no TSE, né? O que eu falo para vocês vai ser um desafio ano que vem, meu amigo, para os canais todos aqui, para o meu canal, para um monte de canal aqui no YouTube, vai ser um desafio para quem está na internet. Por quê? Porque eu já falei para vocês que esse pessoal está errado, tá? Eles estão implementando censura nas redes sociais achando que isso vai trazer de volta a esquerda, que o povo vai voltar a gostar da esquerda, que o PSDB vai renascer. E não é isso que vai acontecer. Esse desespero deles vai começar a aumentar à medida que for chegando a eleição de 2026. Então eles vão querer cada vez mais medidas de castração, de censura, calar todo mundo, proibido falar, desliga o X, desliga o Facebook, desliga o Instagram. Sabe-se lá onde vai chegar esse pessoal ano que vem. E já começou com a montagem de um grupo para regular o discurso das eleições de 2020. Olha que coisa distópica. A Carmen Lúcia, aquela mulher que uma vez falou que era importante ter liberdade de expressão, que o cala-boca já morreu, lembra dessa mulher? Pois é, agora não, agora cala a boca todo mundo, não quero nem saber, os seus tiranozinhos que querem, insistem em ficar falando coisas aí, não podem falar, só nós do STF que sabemos as coisas certas a serem faladas no Brasil, né? Pois bem, ela montou um grupo de 9 especialistas, procuradores e juízes. E a gente vai mostrar aqui que, cara, meu amigo, é todo mundo de extrema esquerda. Não tem como esperar nada de positivo. Só tem uma coisa boa nessa história toda. Esse grupo vai propor as resoluções para as eleições de 2026. Mas durante as eleições em si, quem vai ser o presidente do TSE vai ser o Cássio Nunes. Então, ou seja, tem pelo menos esse lado positivo no final das contas. Mas quando o Cássio Nunes tomar conta, a resolução para a censura já vai estar pronta, porque a resolução da censura ela tem que ser liberada até março do ano que vem. Você lembra? O TSE não pode emitir resoluções depois de março, né? Ou não deveria poder, né? Em 2022 emitiu, né? Essa notícia foi sugerida por Supremo Travesky Petistal, Xandão Potter e a Ordem Ilegal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como é que é a história, né? A Carmen Lúcia montou um grupo de pessoas para propor a regulamentação das eleições de 2026. É uma coisa terrível isso. Por quê? Porque a regulamentação do TSE ela tem que seguir a lei eleitoral, ela não pode extrapolar a lei eleitoral. E não pode extrapolar, de fato, nenhuma lei, né? Uma resolução, por definição, é algo subsidiário a uma lei. A resolução é o detalhamento da lei, né? A lei fala, olha só, tem que acontecer isso, isso e isso. A resolução, ela detalha como que essas coisas vão acontecer, né? Então ela não poderia ir além da lei. Mas isso já está acontecendo, pelo menos desde 2022, quando foi criado lá o CIED, lá do Alexandre de Moraes criou o CIED, coisa e tal, o grupo de acompanhamento de desinformação e coisa e tal, sendo que não tem nenhuma previsão legal para isso, ao contrário, não pode ser, existe a previsão no sentido contrário, é proibida a censura prévia no Brasil, então não deveria poder fazer essas coisas que o Alexandre de Moraes está fazendo lá no TSE, né? Mas enfim, a Carmen Lúcia criou esse grupo para propor medidas. Isso aqui mostra uma outra coisa que eu falo para vocês, que esse pessoal, eles falam que tem que censurar as redes sociais, mas eles não sabem o que fazer, a verdade é essa. Eles não têm a menor ideia de como fazer isso, porque em lugar nenhum do mundo tem soluções que funcionaram com isso. Não funciona simplesmente, né? Não adianta nada. Mas pode ter certeza que vai sair disso daqui uma regulamentação absurda, muito severa, e que aí eu não sei nem se a gente vai poder comentar as eleições no ano que vem aqui no YouTube, porque dependendo de como é que for essa legislação, qualquer coisa você vai ser responsabilizado por tudo, né? É uma coisa realmente extremamente preocupante. Ano que vem é ano eleitoral e, em tese, essa lei vai estar valendo, qualquer coisa pode ser considerada propaganda eleitoral, e aí, meu amigo, se prepara, né? Enfim, olha só, tá aqui, ó, novo grupo de trabalho do TSE contra a desinformação eleitoral. Então, esse grupo aqui é o Ministério da Verdade. É o pessoal que vai sentar e vai dizer como é que a gente vai decidir o que é verdade e o que não é verdade. E, de novo, é impossível fazer isso. Mas lembra, eles estão desesperados, eles sabem que a esquerda está perdendo poder, e mais do que isso, à medida que o tempo for passando, e o TSE perceber que o STF regulamentou agora as redes sociais, né, saiu a decisão deles lá,
Mas não vai mudar nada, porque não vai, eu já falei para vocês, não é a internet. Ah, que as fake news que estão fazendo com que as pessoas não gostem do PT e do Lula. Não, meu amigo, fake news é ruído. É ruído, é estática. Atrapalha um lado, atrapalha o outro lado também, atrapalha todos os lados nessa história. O PT está perdendo força porque justamente os argumentos do PT estão ficando ultrapassados, estão ficando datados. Com as pessoas conversando mais entre si, elas têm uma argumentação um pouco mais profunda sobre o que é a política, sobre o que é a economia, e com isso os slogans velhos do PT não se enquadram mais, não conquistam mais corações e mentes das pessoas, ou pelo menos não conquistam em grande número, né? Então não vai mudar nada isso daqui. Só que aí, como eu disse para vocês, o objetivo deles é esse. Então o que eles vão fazer? Não, tem que ter mais rigor, mais rigor, mais rigor. No final das contas, qualquer coisa que você disser, se você for de direita, vai ser proibido, vai ser caso de cadeia, né? Tá aqui, ó, grupo de especialistas vai propor novas medidas para aprimorar o combate à desinformação eleitoral. Agora vamos ver quem é esse grupo aqui, ó. Tá aqui, ó, Diário da Justiça Eletrônica. Portaria 289 de 2025. Institui o Grupo Consultivo de Trabalho para debater e propor diagnósticos, pesquisas, programas, projetos e campanhas destinadas ao TSE, né? É o Ministério da Verdade, né? Implementa o Ministério da Verdade. Quem são as pessoas? Integram o grupo de trabalho. Estela Aranha, assessora da presidência do TSE, responsável pela secretaria-geral do grupo. Então essa daqui vai ser a líder do grupo. Quem é essa Estela Aranha? Ela trabalhava no governo Lula, com aquele Ricardo, como é que era o nome dele? Aquele cara que era o ministro da Justiça antes do Lewandowski entrar. Ele era secretário do Dino antes do Lewandowski entrar, o Lewandowski demitiu ele, ela trabalhava com ele, foi demitida também nessa hipótese, nesse negócio. Ou seja, ela é lulista, estava no governo Lula. Se você for aqui no Instagram dela, que ela com aquele socialista lá de Portugal, um monte de socialista daqui, ainda estou aqui, é lógico que ela ainda estou aqui, né? Falando aqui sobre, elogiando a posição da Carmen Lúcia sobre os 213 milhões de pequenos tiranos, né? Todos nós somos tiranos. Para ela, alguém falar alguma coisa que ela não gosta é você ser tirano. Ela, que pode mandar a polícia prender as pessoas, ela não é tirana, não. Nós é que somos tiranos na visão da Carmen Lúcia, não é um absurdo isso, né? Então, aqui há um mapa do Brasil de cabeça para baixo. Olha só, tem como ser mais esquerdista que isso? Não tem. E aí é o que eu falo, essas pessoas que vão estar dirigindo esse grupo. Eu nem fui ver os outros nomes aqui, tá? Tem um monte de outros nomes aqui, Alexandre Espinosa, Virgínia Almeida, enfim, um monte de outros nomes aqui, eu não fui checar todo mundo, mas a liderança é dessa mulher e ela certamente vai fazer os diabos. Por quê? Porque a esquerda tem que voltar ao poder, a esquerda tem que ficar viva, tem que continuar viva. E aí o problema é que elas estão usando um instrumento que não é capaz de fazer isso. Aí o que eles vão fazer? Eles vão empenar o parafuso ali, vão empenar a porca tentando consertar a coisa, vão proibir um monte de gente, vão atrapalhar as pessoas que trabalham com internet no Brasil, vão fazer um monte de lambança e não vão conseguir fazer com que o PT volte a ser amado no Brasil. Esse é o grande medo desse tipo de coisa, né? Vão cada vez mais buscar mais rigor, mais rigor, mais rigor, porque nada vai funcionar nesse caso. Então é uma situação muito complicada, tá? Não vou enganar vocês não, isso aqui tem tudo para ser uma tragédia, isso daqui. E aí você pode falar assim, mas o Cássio Nunes é que vai ser o presidente do TSE ano que vem. Mas aí que tá o detalhe. Esse grupo aqui vai propor, ano que vem já é o ano da eleição, ano que vem já é 2026, né? A Carmen Lúcia, ela fica até agosto de 2026. Então todo o planejamento das eleições ano que vem vai acontecer com a Carmen Lúcia. Quando esse grupo aqui terminar o trabalho deles, vão propor regulamentações para a questão das fake news. Não deveriam fazer isso, deveria ser proibido isso, porque não tem esse ditame legal para o TSE fazer esse tipo de coisa. Mas o TSE vai fazer do mesmo jeito, não está nem aí, vocês já estão entendendo como é que funciona a coisa, né? E aí esse que é o problema, porque como a Carmen Lúcia só sai em agosto, esse grupo já vai entregar as recomendações em março. Em março já vai ser editada a portaria do TSE para as eleições, já com toda a programação das eleições, inclusive as regras para combate à desinformação, antes do Cássio Nunes assumir a presidência do TSE. Então, esse é o problema. Esse grupo ele vai fazer todo esse processo antes ainda com a Carmen Lúcia. E, teoricamente, pela lei eleitoral, o TSE não pode emitir nenhuma outra resolução até o final da eleição, porque, em tese, é injusto você mudar a regra de uma eleição no meio da eleição, né? Tudo bem que
Em 2022, vocês lembram, o TSE fez exatamente isso, emitiu uma nova resolução entre o primeiro e o segundo turno para fazer combate das mídias sociais. A esquerda toda estava achando que o Lula ia ganhar no primeiro turno, fizeram um esforço enorme de compra de voto, de um monte de coisa para o Lula ganhar no primeiro turno, e nem assim o Lula conseguiu ganhar no primeiro turno. Bateu desespero no pessoal, inventaram que a culpa era das fake news, fizeram um monte de censura e coisa e tal. O Lula acabou ganhando no segundo turno, todo mundo sabe, mas teve mais um monte de esforço que esse pessoal precisou fazer, inclusive esse ato de emitir uma resolução entre o primeiro e o segundo turno, que é absolutamente ilegal, que não poderia ter feito. Isso por si só anularia as eleições de 2022. Enfim, então eu estou dizendo isso para vocês, por quê? Porque o Cássio Nunes não vai poder mudar o que esse pessoal foi disser em março, né? Então esse grupo que está se reunindo agora, que só tem esquerdista aqui, vai propor um negócio absurdamente censurador, absurdamente limitador da liberdade de expressão, e no final das contas, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver como é que vai ser esse resultado final, mas eu estou preocupado. Estou preocupado com o que vai acontecer. Talvez eu transforme o canal num canal de receitas culinárias ano que vem. Vamos aprender a fazer bolo, aprender a fazer feijoada, aprender a fazer brigadeiro, essas coisas, porque falar de política ano que vem vai ser um problema realmente com essa coisa toda deles aqui, né? O lado positivo é que quem vai implementar essas medidas que forem sugeridas por esse grupo vai ser o Cássio Nunes. Então, isso é um ponto positivo, né? Porque se esse pessoal colocar medidas muito duras contra a desinformação, o Cássio Nunes pode, pelo menos, diferente do que fez o Alexandre de Moraes, que censurou só a direita e não censurou ninguém à esquerda, o Cássio Nunes pode usar essas mesmas regras contra a esquerda. E aí talvez a gente não tenha um problema tão grande em 2026 quanto a gente teve em 2022, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse caso, né? Segundo o pessoal está dizendo aqui, as pessoas que estão nesse grupo, elas não recebem salário, estão indo voluntariamente porque não precisam. Esse pessoal todo aqui ganha dinheiro de ONG estrangeira, com certeza, né, para calar a boca do brasileiro, para garantir o domínio da esquerda aqui no Brasil, mas os custos de passagem serão pagos pelo TSE para esse pessoal, né? Enfim, é isso daí. É o nosso Ministério da Verdade. Chegamos lá. Montar o Ministério da Verdade no Brasil. Sob desculpa que é só sobre eleições, tá? Mas a gente sabe que vai ser muito pior que isso no final das contas. Vão acabar usando esse padrão para qualquer coisa, para calar qualquer um da direita que fale qualquer coisa que eles não achem relevante, que eles não achem adequado para a pauta deles, né?